Estamos começando agora aqui na Inova, emissora da Rede Caldeirá de Comunicação, o programa Em Comum. Até daqui a pouco. Se ensinamos respeito, cultivamos igualdade. Se ensinamos amor, estimulamos compaixão. Se ensinamos com criatividade, promovemos transformação. Se ensinamos como se planta uma semente, semearemos o futuro do planeta. Pinóquio Centro Educacional e Colégio Marta Falcão. Ensinar é cuidar. Manaus que cresce e todo dia muda. É trabalho da prefeitura. A magia natalina já chegou em Manaus com a segunda edição do Natal das Águas, Luz da Esperança. As luzes de Natal já começam a ocupar a cidade. A Ponta Negra, por exemplo, conta com um túnel instagramável, além de outros 2 lindos portais. Achei tudo muito lindo, dá gosto de ver Manaus assim. É a Luz da Esperança tomando conta de toda a cidade. É trabalho da prefeitura. Prefeitura de Manaus. Estou retornando com o programa Em Comum pela Inova, emissora da Rede Caldeirá de Comunicação. E lembrando a vocês que hoje é sábado, é dia daquele sorvete, daquele picolé e daquela paleta da Glacial. A Glacial tem todos os sabores que você deseja, principalmente os sabores regionais. São muitas delícias que a Glacial tem. E as unidades, toda cidade tem unidade Glacial. Você escolhe a unidade que você quer e a Glacial, evidentemente, tem algo para lhe surpreender. Não esqueça disso, Glacial. E você que está querendo ser revendedor da Glacial, vou colocar aqui no vídeo o telefone para maiores informações. Qual é o meu sorvete preferido? O sorvete de pupunha e tucumã. São 2 dos meus favoritos da Glacial. E agora a gente vai receber aqui no estúdio da Delano o André Zogaib, que é o diretor-presidente da Amazon Prev. É uma instituição que tem crescido cada vez mais, muitas atividades estão sendo realizadas, o André e sua equipe são vitoriosos, têm conquistado muita coisa para o Amazonas e o governador Wilson Lima aposta nesse trabalho que vem sendo realizado. É importante a gente destacar que o Zogaib tem realizado tudo isso com apoio técnico da sua equipe competente, que tem ajudado a colocar nosso estado assim num patamar elevado. André, obrigado por estar aqui conosco. E a gente sabe que nada é feito se não tiver uma equipe bem coesa, todo mundo estiver remando na direção certa. E você tem sido um timoneiro, o comandante desse barco para o sucesso, para a gente aportar num local bem grandioso, vamos dizer assim. E o governador Wilson Lima, evidentemente, tem gostado muito, tem retribuído muito com comentários positivos, todo esse trabalho que você e sua equipe têm realizado. Obrigado por estar aqui conosco. Eu que agradeço o espaço, quero dar aqui o meu cordial abraço, né, com distanciamento social ao Júlio e a todos da equipe, e dizer que é uma honra, uma satisfação muito grande poder estar aqui nesse espaço, falando um pouquinho do trabalho que a gente vem desenvolvendo para o estado do Amazonas, a partir da Amazon Prev. E a Amazon Prev teve várias conquistas, né? Ela registrou uma série de conquistas desde que você assumiu, e a gente queria fazer um breve relato das principais conquistas, porque a gente não pode esquecer que o governo Wilson Lima voltou os olhos para a Amazon Prev. Tem uma preocupação muito grande em realizar esse trabalho, que é importante para quem contribui para o Estado, contribui para a sua aposentadoria e garante a segurança, né, André, no futuro. Exatamente. Nós temos no Brasil 2 tipos de previdência, basicamente. Tem um terceiro, que é a previdência complementar, e agora ela se tornou, a partir da emenda constitucional número 103, como algo, inclusive, obrigatório para o serviço público, e o Estado do Amazonas está implementando até novembro a sua previdência complementar. Mas, basicamente, temos 2 tipos. Tirando a previdência complementar, nós temos o regime geral, que é o INSS,
e temos os regimes próprios de previdência que cuidam dos servidores públicos. Na Amazonprev, em particular, nós cuidamos dos servidores concursados, estatutários do Estado do Amazonas, seja do Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público ou Tribunal de Contas. Então, a Amazonprev ela veio desenvolvendo seu trabalho desde 2001, quando ela foi criada, e mais intensamente em 2003, né, quando ela começou a ser de fato estruturada. Em 2004 e 2005 entraram os concursados, e a partir daí a Amazonprev veio intensificando as suas atividades com boas gestões que nos antecederam. Muito boas gestões. É que a gente tem que fazer a referência. A referência às gestões que nos antecederam. Do Dr. Silvestre, do Dr. Fábio e do Dr. Márcio Rios. E nós, quando assumimos a gestão, nós focamos em dar ênfase à questão dos resultados focados principalmente na questão da rentabilidade dos nossos investimentos e do atendimento ao público, do cuidado com o servidor, seja ele ativo, aposentado ou pensionista. Então, a qualidade da prestação dos nossos serviços, a transparência, também foram focos dessa nossa gestão. Então, nós fizemos algumas mexidas, evidentemente, né? Tiramos mudanças importantes, né? Algumas pessoas de alguns setores, fizemos um estudo, um diagnóstico da instituição para saber as habilidades e competências de cada servidor concursado da casa, saber onde é que eles poderiam estar lotados e onde é que eles poderiam render mais. Então fizemos um trabalho técnico e evidentemente isso foi no decorrer de 2019, 2020 e agora em 2021 refletido nos prêmios que nós ganhamos. Então, é um reposicionamento, né, vamos dizer assim, que você fez e que reflete em algo bastante positivo, né, para as conquistas que a Amazonprev obteve. Exato. No ano passado. Nós temos, como você falou no início, um corpo técnico realmente de excelência. Então nós precisamos fazer esse reposicionamento, esses ajustes com um propósito, com um objetivo, com um foco, que era fazer gestão de fato, fazer uma gestão focada em resultado, e contamos com o apoio dos servidores que compreenderam essa ideia. Então, desde o início, quando assumi a cadeira de presidente, diretor-presidente, secretário da instituição, nós tivemos essa conversa franca com os servidores, vimos o que eles precisavam também, dar essa contrapartida para que eles tivessem qualidade de vida no trabalho, tivessem uma percepção remuneratória digna. Eles vinham brigando há mais de 15 anos para que tivessem a implementação de um PCCR, e a gestão da Amazonprev comprou essa briga, vamos dizer assim. A gestão do governador o Dr. Wilson Lima, nosso governador. E o Zogaíbe abraçaram essa causa. Exatamente, levamos isso ao nosso governador comprou a ideia, e em menos de 4 meses nós implementamos, juntamente com a Assembleia Legislativa do Estado, que aprovou a lei, e o nosso governador sancionou o projeto que ele havia enviado, e em menos de 4 meses o corpo da Amazonprev já estava com um plano de cargos e carreiras dignos. Então fizemos todo um processo de estruturação que começou com essa questão remuneratória, né? E passamos pela reestruturação da instituição, criamos a controladoria da instituição, implementamos, na verdade... A controladoria foi criada na gestão do Wilson Lima. Ela foi implementada na gestão... Ela foi implementada. Né? Ela havia sido criada logo no início da Amazonprev, mas ela nunca havia sido implementada. Então nós estruturamos e implementamos a controladoria, que evidentemente no decorrer dessa gestão trouxe resultados significativos. Facilita, inclusive, o funcionamento, né, da Amazonprev. Exato, né? Inclusive a interlocução com os órgãos de controle, não só com o TCE, mas também com o TCU, também com o Ministério Público, né, também com o público em geral que tem dúvidas sobre as questões relativas à pensão e aposentadoria. Então, assim, foram várias questões, por exemplo, a migração dos poderes, que também demorou muitos anos para acontecer. Nós conseguimos fazer em junho. Mas eu lembro que tu acompanhaste. Um diálogo, acompanhando junto ao Ministério Público, acompanhei, e foi um diálogo franco, foi um diálogo aberto com todos os poderes, que trouxe benefícios, né, para todo mundo que está envolvido, né, no projeto. Né? Exatamente, e passamos a cumprir integralmente a Constituição Federal, né, esse era o grande ponto que faltava ainda ser cumprido, e a partir daí nós começamos a atingir o chamado Certificado de Regularidade Previdenciária, o CRP,
Inclusive é necessário para que o Estado possa fazer empréstimos, possa angariar as transferências compulsórias e voluntárias da União, porque é um certificado que traz a nossa chamada regularidade fiscal também, né? Ele contribui para isso. Se nós não tivermos o CRP, o Estado não vai poder angariar empréstimos, fazer convênios, etc. e tal. Então, nós cumprimos todos os itens, 100% de todos os itens, ou seja, cumprimos com todas as obrigações de avaliação da Secretaria Nacional de Previdência. As pessoas, às vezes, que são leigas em relação a esse tipo de assunto, pensam que isso é muito fácil fazer, mas é um trabalho técnico bem aprofundado, né? Porque você tem que fazer relatórios, você tem que apresentar todos aqueles números técnicos, né? Com comprovação junto aos órgãos fiscalizadores, que é o Tribunal de Contas da União, do Estado, enfim, Ministério Público, e aí vai, né? Então todo esse trabalho é muito demorado, às vezes leva anos e anos e a gente não consegue. E a gestão acelerou o passo, vamos dizer assim, mesmo com a pandemia. Exato. É bom mesmo com a pandemia. Exatamente. E é bom tocar nesse assunto da questão da pandemia, porque a pandemia mexeu muito com o mercado. E nós aplicamos os recursos previdenciários do Fundo Previdenciário, do FPREV, na Bolsa. Então, mesmo com todas as condições não favoráveis do ano de 2020, nós conseguimos ser o único instituto entre os estados da federação com rentabilidade, né? Ou seja, nós conseguimos render mais de 200 milhões da nossa carteira no final do ano, né? E fechamos o ano 2020, quando todo mundo fechou de forma negativa, nós conseguimos fechar superavitariamente, positivamente. Então é um motivo de orgulho para todos nós, motivo de orgulho para todos os membros do nosso comitê de investimento, né? E assim, os prêmios que nós conquistamos foram por conta disso, da gestão que foi feita, que foi avaliada não só pela Secretaria Nacional de Previdência, que nós saímos de um indicador nível C e hoje nós somos nível A, reconhecidamente o melhor instituto de previdência entre os estados da federação, e é reconhecido isso não só pelo Ministério da Economia, pela Secretaria de Previdência, mas também por todos os institutos do Brasil que fazem a avaliação previdenciária. Aí eu cito a ABPEM e a ANEPREM como referência nessas avaliações. Então, a gente caminhou a passos largos na gestão do governador Wilson Lima por força de fazer desse incentivo dele para que nós fizéssemos um trabalho eminentemente técnico. Agora, Zogaíba, é bom que se destaque tudo que esse tipo de indicativo não é um indicativo político. Às vezes as pessoas podem imaginar assim, mas alguém facilitou isso. Não é bem assim. Um estudo técnico, trabalho técnico, ele é difícil, né, de ser realizado. E a Amazonprev conseguiu esse resultado com toda a calma e caminhando a passos largos, né? Uma pandemia que todos os funcionários tinham que ficar envolvidos, todos os setores tinham que ser envolvidos. Exato. E os prêmios vieram. E assim, nós tivemos que modificar uma série de estruturas internas, como eu falei no início, estudar, apresentar relatórios e agir com base em planejamento. Como diria Fayol, um dos pais da administração, né, existem 4 funções básicas da administração. A primeira delas é o planejamento. Nós não poderíamos, como técnicos que somos, negligenciar o básico. Planejamento. Que é planejar. Que a gente planeja até na nossa casa, né? A gente tem Exato. Que planejar, né? Você vai fazer uma viagem, uma construção, enfim. O planejamento é a base de tudo, né? E planejamento é informação. Então nós fomos angariar informações, nós fomos pesquisar, estudar, montar diagnósticos para que nós pudéssemos avançar. E assim nós fizemos com muita transparência, com muita discussão com a base, ouvindo a base, né? Tem muita gente que diz, chega numa instituição e fala, não tem ninguém aqui que sirva, só eu que sirvo. Não, muito pelo contrário. Como eu digo, ninguém faz gestão sozinho. Eu não preciso ser o melhor técnico, mas eu preciso estar cercado das melhores pessoas, dos melhores técnicos, comprometidos com a instituição e saber ouvi-los para que eu possa tomar a decisão mais adequada. Então, dentro desse processo foi o que a gente fez. A gente ouviu as pessoas, a gente ouviu os técnicos, ouviu o servidor. Agora, claro, teve muita coisa com a emenda constitucional número 103 que nós fomos obrigados a fazer porque houve uma modificação na nossa lei maior, na nossa Constituição. E aí nós tivemos que seguir, evidentemente, como cumpridores das leis do nosso país que somos, seguir a nossa Constituição, que foi a questão do aumento da alíquota, né, para 14%, e ademais veio a lei complementar à Constituição, que foi a Lei 13.954, que mexeu
com os aposentados e pensionistas das carreiras militares, né? Fora isso, por conta da gestão feita na Amazonprev, o estado do Amazonas não mexeu, por exemplo, em idade de aposentadoria, nós não mexemos em tempo de contribuição, o que outros estados foram obrigados a fazer por não terem condições de, evidentemente, fazer uma boa gestão como nós tivemos aqui no Amazonas. A Amazonprev, ela começou com R$500 mil no fundo previdenciário e hoje tem aproximadamente, arredondando, 6 bilhões de reais que são aplicados no mercado. E esses 6 bilhões estão sendo capitalizados para que eles sirvam, e eles só servem para pagar única e exclusivamente questões de caráter previdenciário do fundo previdenciário. Então, nós temos uma série de regramentos também, uma série de leis que nos colocam determinadas condições e a gente as segue na sua integralidade. Então, por isso também que nós recebemos todos esses prêmios. E está lá no Portal da Transparência, né? Quem quiser, tiver dúvidas, pode consultar o Portal da Transparência, porque a Amazonprev, inclusive, tem que colocar esses números, esses dados todinhos, importantes para quem é contribuinte da Amazonprev, que recebe pela Amazonprev, que, enfim, todos que são servidos pela Amazonprev, que fazem parte desse programa de aposentadoria da Amazonprev. Exato, e assim, a gente vê na história da Previdência do país uma série de situações que ocorreram de forma negativa em outros estados, na própria União, né? E eu garanto a vocês, nós não temos sequer um investimento em um fundo, como é chamado coloquialmente no mercado, né? Os chamados fundos podres. Tá? Todos os fundos da Amazonprev são fundos com um patrimônio líquido elevadíssimo para que nós tenhamos menos riscos, né? E com uma taxa de rate, né? Também muito elevada, inclusive no mercado internacional. Então isso nos coloca realmente num patamar de segurança. Então o servidor do Poder Legislativo, Executivo, Judiciário, Ministério Público podem ficar tranquilos que a Amazonprev está aplicando os recursos e eles sabem, eles acompanham conosco. Nós temos um compliance muito forte no comitê de investimentos, no conselho diretor, no conselho administrativo e no conselho fiscal. Sendo que no conselho administrativo, no conselho fiscal e no comitê de investimentos, nós temos a presença da Assembleia Legislativa, do Ministério Público, do Tribunal de Contas, do Tribunal de Justiça, enfim. Então, todo mundo participa, todo mundo é ouvido e por conta disso a gente tenta fazer uma boa gestão. André Zogai, muito obrigado pela sua presença aqui no programa. A gente quer que a Amazonprev cresça cada vez mais, tenha um sucesso. Acho que você é um excelente gestor, tenho admiração por tudo que você vem fazendo pelo nosso estado, porque não é o André Zogaíbe, é o estado que está se fortalecendo cada vez mais. Então, quando você é um bom gestor de uma orquestra, quando você é um bom maestro, a orquestra toca afinadíssima. É isso que a gente quer cada vez mais. Te desejar o melhor na tua carreira e para os teus colaboradores, que são importantes, desde o que limpa a Amazonprev, o prévio da Amazonprev, até o seu gabinete. São todos importantes. É verdade, e é assim que a gente pensa, né? As questões elas devem ser tratadas de forma institucional e não de forma pessoal. Então, por conta disso, a gente tem tentado elevar o nome do nosso estado e tentar fazer com que a Amazonprev ela seja um orgulho não só do servidor, mas de todo o amazonense, elevando o nome do nosso estado em todo o país. Inclusive, fomos matéria de diversas revistas por conta desses prêmios, inclusive de uma que, quando eu era acadêmico, eu lia muito, que é a revista Valor Econômico. Nós fomos matéria de destaque no Valor Econômico por conta da última avaliação dos indicadores previdenciários. E a gente quer isso para o estado. Daqui a pouco a gente retorna, tem mais em comum, aqui na Inova, emissora da Rede Calderaro de Comunicação. Até daqui a pouco. Se ensinamos respeito, cultivamos igualdade. Se ensinamos amor, estimulamos compaixão. Se ensinamos com criatividade, promovemos transformação. Se ensinamos como se planta uma semente, semearemos o futuro do planeta. Pinóquio Centro Educacional e Colégio Marta Falcão. Ensinar é cuidar.
Hoje eu vou mostrar 3 cafés da manhã perfeitos para quem já acorda brocado que só. O primeiro lugar é a Feira do Parque 10, que tem uma variedade de cafés da manhã. Só de ver já dá água na boca. Já o segundo local é para quem curte comer ao ar livre e apreciar o artesanato regional. Estou falando da Feira da Eduardo Ribeiro. E eu, que não sou boba, dei uma pausa nas comprinhas para brocar de novo. O que eu não faço pelo meu trabalho, né? Agora, para finalizar, se liga nesse lugar sensacional para tomar café com um ambiente super aconchegante. Já conhecia o Vista Rio? Além do espaço ser instagramável, o cardápio é saboroso e diversificado. Tem ambiente para eventos e uma linda vista para o rio. Não é à toa que todo mundo vem aqui. E aí, gostaram? Deixe o like e comentem para a parte 3. Estou retornando com o programa em comum. Hoje é sábado aqui na Inova, emissora da Rede Caldeirada de Comunicação. E é sempre uma grande alegria estar aqui com você, apresentando o programa, porque a gente divide boas energias. Eu gosto muito do meu trabalho, então conversar com você, receber convidados aqui na Dinâmica é sempre um grande prazer. E um dos meus convidados de hoje é o Dr. Daniel Gerardi, que é o diretor jurídico do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas na gestão do presidente Érico Desterro e Silva. Doutor, obrigado por estar aqui conosco. É sempre um prazer receber bons convidados, pessoas inteligentes, pessoas que leem, porque eu sempre falo que quem lê reduz reduz a sua ignorância, vamos dizer assim. Eu não queria usar uma palavra mais grosseira, reduz a sua ignorância e passa a ampliar seu conhecimento. E às vezes a gente deve ler até bula de remédio, porque existem termos técnicos que a gente vai acabar consultando o Google, o dicionário, que eu obrigo. Eu tinha um primo, que hoje em dia já é um rapaz, um homem casado, que ele se escondia quando tinha 3, 4 anos para ler dicionário. Ele era viciado em dicionário. E isso fez com que ele aprendesse cada vez mais. E os advogados, os futuros advogados, quem pense em ser advogado, deve ler sempre. Porque não adianta um advogado ter um conhecimento técnico se ele não sabe se expressar na sua peça, no seu processo, como ele vai apresentar aquele seu conhecimento todo. Obrigado por estar aqui conosco. Ô, Júlio, muito obrigado pelo convite. Eu me sinto muito honrado de ser entrevistado por você e de estar diante do teu programa, dos teus telespectadores, dessa casa que é a crítica que sempre me recebeu muito bem. E é verdade, escreve bem quem lê bem. Machado de Assis foi Machado porque ele, onde tinha um buraco, ele se escondia para ler, escondido embaixo de escadarias. Olha, algo interessante que eu descobri sobre Machado de Assis. Pois é, e a gente tem perdido a erudição, a gente vê isso na qualidade das manifestações dos atores jurídicos de uma forma geral, que vão para os bancos de faculdade com um pensamento muito pragmático de vou fazer isso aqui para fazer concurso e marcar X, e se esquecem da formação basilar, as disciplinas humanísticas que nos ensinam a desenvolver uma linha de raciocínio e uma forma de pensar o direito para além da caixinha. E o direito ele é muito complexo, né, doutor? Ele é muito difícil de ser interpretado. Você tem que ter uma boa interpretação do direito, né? É verdade. O direito ele sempre está um passo atrás dos fenômenos sociais, porque não tem jeito. Os fenômenos sociais, eles ultrapassam, por conta dos seus acontecimentos históricos, a moldura normativa do direito, mas é esse direito que, de certa forma, depura os nossos valores comunitários por meio das suas imposições, da sua cogência, do dever ser. Se você pensar lá atrás que era démodé usar cinto de segurança, né? E as pessoas continuam não usando. E é verdade, o direito tem esse papel educativo e tem que ter. O lado jurídico da Constituição traz muito disso. O fato da Constituição ser escrita é trazer para a gente, sobretudo, uma perspectiva de educação comunitária de futuro. Porque ele está escrito. Só que aí eu tenho que ter o lado da cogência, do dever ser, o lado da cobrança. E aí, quando não há, aí vem a teoria das janelas quebradas.
Se eu vejo a janelinha quebrada ali no remendo, tá tudo bem. E aí outro dia aparece outra coisa quebrada, tá tudo bem. Quando eu vejo o bairro inteiro quebrado, e a gente se acostuma com esse status quo. E o direito vai mostrar pra gente, olha, você me deu esse input, que é esse fato, eu estou te dando esse output, que é a repressão a esse fato, a sanção propriamente dita. Né? E isso nos ajuda a depurar, olha, tá errado você dirigir sem cinto, tá aqui tua multa, tá aqui tua multa, tá aqui tua multa. Dirigir falando ao celular. Falando ao celular, mas isso só funciona quando tem fiscalização. Quando mexe no bolso do ser humano. Quando mexe no bolso, se não há fiscalização, e até um assunto pra gente falar do importante papel do Tribunal de Contas. Sim. Né? Que é uma corte de controle, é uma corte de fiscalização, mas sobretudo é uma corte que é parceira da população, na medida em que traduz de uma forma muito educativa para a população a importância de bem gerir recursos públicos, os canais de comunicação que nós temos via ouvidoria, via escola de contas, formando agentes comunitários, e de um outro lado, os gestores públicos. Porque nós temos que acreditar que as pessoas, quando erram, é porque necessitam de uma melhor orientação e não a gente ir só com a mão repressiva. Então é um braço orientador de educação do tribunal que, sem sombra de dúvidas, tem a sua importância. Eu sempre digo que, às vezes, alguns prefeitos, alguns gestores de interior, principalmente, eles pensam que o Tribunal de Contas penalizou porque eles queriam fazer o bem público, queriam fazer o bem a alguém do povo, né? Só que existe um ordenamento jurídico no emprego das verbas, que não podem ser remanejadas de qualquer forma. Eu não posso pedir no meu orçamento uma verba para comprar este vaso e depois, no meio do caminho, não vou comprar o vaso, não, vou comprar uma mesa. E isso aí gera uma improbidade administrativa, que às vezes as pessoas pensam que não é. Não, isso aí ele mudou o foco do investimento, mas isso é uma improbidade administrativa, porque o orçamento dele prevê que ele compre o vaso, não a mesa. Então, Júlio, no que concerne a finanças, contabilidade pública, a legislação ela é muito preto no branco, ela não dá muita margem de ação para o gestor e nem pode dar. Porque o espírito que deve mover a ação do gestor público é o espírito republicano de res pública, não é dele. Pertence a ele. Não pertence a ele, então ele não pode se portar como o Odorico Paraguaçu, né? Ele tem uma margem de discricionariedade? Tem. Para as políticas públicas dele, claro que ele foi eleito como representante do povo. Como isso, mas ele não pode tratar as finanças públicas como se dele fossem. A lei de responsabilidade fiscal e outras normas de regência, elas estão aí para isso. Tanto que a legalidade do âmbito público ela tem uma leitura diferente da legalidade do âmbito privado. Nas relações privadas, como é que eu leio a legalidade? Pelo âmbito da liberdade. Em que aspecto? Eu sou livre na minha esfera privada para fazer tudo o que eu quiser, desde que a lei não me proíba. Então eu tenho a liberdade e a negação só quando há legislação. O gestor público tem que ter muito cuidado, né? Em saber empregar o dinheiro público, como ele vai ser o gestor daquele patrimônio que pertence ao Estado, né? Ao município, à União, enfim. Como é que eu leio a legalidade no ambiente público? Pelo aspecto de positivação. Enquanto na atmosfera privada eu posso fazer tudo o que eu quiser desde que a lei não me proíba, no ambiente público eu devo fazer aquilo que a lei determina. Então a minha margem de ação ela fica muito curtinha. Mas ainda dentro de um aspecto de discricionariedade, o princípio da moralidade, junto com princípios instrumentais da razoabilidade, da proporcionalidade e da minha realidade prática, vão ali estabelecer balizas para o meu agir. Então, como se tivesse mesmo uma cartilha de ação para o bom gestor. A gestão do conselheiro Érico de Esterri Silva, ela retomou as atividades do Tribunal de Contas do Estado, inclusive com a obrigatoriedade da vacinação.
Tem que ser presencial, todo mundo vacinado, evidentemente que seguindo todos os protocolos impostos pela Organização Mundial de Saúde, e evidentemente existem alguns questionamentos em relação a isso. Tem gente que já perguntou para mim, mas pode fazer isso? Não vai gerar um processo contra quem não quer se vacinar? Porque tem gente que não quer se vacinar, que são os chamados, segundo se fala, a mídia tem que falar, são os negacionistas, né? Então, pode acontecer isso? Ou o Tribunal de Contas pode cobrar do seu servidor, de quem for, o advogado, enfim, de quem comparecer ao Tribunal de Contas a vacinação? Não gera nenhum tipo de processo? O conselheiro presidente, ele é muito preocupado, e posso usar essa palavra, com as pessoas. Ele com sabe as vidas, que o tribunal com ele respeito, é composto, né? O tribunal ele é composto por gente. O doutor Érico, ele veio das bases do tribunal, ele fez carreira dentro do tribunal. Servidor público de carreira. Então ele conhece aquele tribunal pelas suas entranhas. Então ele é um gestor preocupado com pessoas, não só do público interno do tribunal, mas da sociedade civil de uma forma geral. E é uma pessoa muito estudada, como todos nós sabemos, do currículo vitae do conselheiro presidente, irretocável, alinhado, pois, com as decisões do STF e com a postura de outros poderes, órgãos e repartições da administração pública, não só do Amazonas, mas do país inteiro. O que acontece? A liberdade de consciência, ela é um direito que deve ser resguardecido, claro. Há uma perspectiva liberal na nossa Constituição de proteger a liberdade de consciência, a liberdade de expressão e outras formatações que a liberdade se manifesta nas nossas vivências. Mas, por um outro lado, como nós estamos em relações humanas, eu não posso invocar um direito como se ele absoluto fosse. Isso foge o razoável e foge à própria natureza humana, que é uma natureza socializante. Porque nós estamos numa pandemia. E o fato de estarmos numa pandemia, o próprio prefixo me diz, pan, é algo que afeta não só o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, mas o globo. Então eu não posso invocar um direito individual para opô-lo a toda uma comunidade. Isso não faz absolutamente o menor sentido. O tribunal não está obrigando ninguém a se vacinar. O que o tribunal está dizendo, para entrar esta repartição pública, só quem estiver vacinado, com 2 ou 3 doses de vacina, exato, como estabelece a lei. E hoje é diminuto o número da população do tribunal, de servidores do tribunal não vacinados. Mantém-se em casa, em situações muito excepcionais, aqueles laudados por médicos, referendados pelo setor médico do tribunal, são os imunossupressivos. Ou seja, aquelas pessoas que não se vacinam não é porque não querem, mas porque apresentam uma reatividade aos componentes da vacina, e isso pode pôr em xeque a sua saúde. Como eu disse, o conselheiro é um conselheiro preocupado, dentre outras questões, com pessoas, né? Então, essas pessoas têm um tratamento não diferenciado, especial, mas isegórico. Por questão de saúde. Os desiguais eu tenho que tratar na medida em que essa desigualdade vai se manifestando. Doutor, uma das novidades da sua gestão junto à diretoria jurídica do Tribunal de Contas é a residência jurídica. Isso é uma boa notícia para quem acabou de sair da faculdade, que espera prestar um concurso para o Ministério Público, Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Eleitoral, enfim. Essa residência jurídica é um projeto inovador na área também, na gestão do conselheiro Érico de Sterra e Silva. Sim, o conselheiro presidente, o nosso doutor Érico, antes de qualquer coisa, ele é o professor Érico. Professor Érico. Professor da cadeira de IED e Direito Administrativo 1 da UFAM. E a residência jurídica tem essa pegada de um complemento de formação que vai dar um ambiente de prática jurídica
e de especialidade em determinadas temáticas que são afetas ao Tribunal de Contas. Uma das primeiras medidas do conselheiro foi deflagrar um estudo sobre isso. Ele colocou esse estudo em minha responsabilidade e a gente tem conduzido esse estudo para implementar a residência jurídica no tribunal, trazer essa mão de obra sofisticada, especializada, estudada, né, para contribuir e oxigenar ainda mais o Tribunal de Contas. Ainda esse ano deve sair esse edital. Muito em breve, o conselheiro ele tem urgência nisso. E vai dar uma oxigenada também nos trabalhos do Tribunal de Contas, porque esses meninos, vamos dizer, esses meninos, essas meninas, saem com a cabeça fresquinha da faculdade, né? Quando você deixa a faculdade, você vem com novas ideias, novos estudos, você aprofunda mais, principalmente na área do direito, quando você quer ser um bom advogado, né? E tem gente que não quer prestar concurso, quer ser advogado mesmo, né? Eu tinha colegas que diziam, não, eu não nasci para ser juiz, eu nasci para ser promotor, eu nasci para ser advogado, né? Que é mais difícil ainda, né? Eu acho que é uma área de atuação que você tem que ser muito bom. Então isso aí vai dar um upgrade na gestão do conselheiro. Com certeza. A experiência próxima que nós temos é da PGE Amazonas, que inclusive nos recebeu muito bem, e ela tem esse programa lá implementado, e o resultado é o melhor possível ali. É uma mão de obra, vamos dizer assim, se é assim que podemos chamar, mas é um pessoal altamente capacitado e que lida com problemas jurídicos complexos, auxiliando os procuradores do Estado com maestria. E olha, você fica observando sempre as redes sociais do TCE, você fica assim observando também o site do TCE, porque essas informações vão constar nas mídias sociais, que é a comunicação mais rápida hoje em dia, vamos dizer. E esses meninos e meninas, que eu falo meninos e meninas porque são jovens, eu tenho 58 anos, vou fazer 59 anos, então é uma oportunidade que você vai ter brevemente junto ao Tribunal de Contas do Estado. Fiquem de olho, sigam o Tribunal de Contas. Que é @TCE Amazonas. Exato, lá no nosso Instagram, tem a plataforma do YouTube com o canal do Tribunal, você joga lá TCEAM, vai aparecer para você. O próprio site do Tribunal, se você der um Google lá, TCEAM, já te joga na nossa página. A marca de um tribunal que lida com controle é dar o exemplo, né, Júlio? Então a transparência dos atos do tribunal acima de tudo, e isso vai ser dado ampla divulgação. A gente espera fazer um burburinho na cidade para trazer essa mão de obra qualificada que vai ser remunerado, né? Poxa, porque vai dar ali o seu gás, a sua contribuição. Com certeza. Doutor Daniel, muito obrigado pela sua presença aqui. Na realidade, não é uma entrevista, é sempre um bate-papo. É sempre um prazer receber os nossos convidados aqui no programa Em Comum todos os sábados, porque meio-dia a gente faz um bate-papo na nossa sala de visitas. A sala de visitas é antiga, mas é a nossa sala de estar, nossa sala de conhecimento, de absorvendo sempre as melhores informações dos nossos convidados. Obrigado, doutor. Júlio, o prazer é meu. Você é um craque naquilo que faz. Eu gosto daquilo que eu faço. Tanto lá no Tribunal Eleitoral quanto aqui na condução do teu programa, você realmente faz a gente se sentir em casa. Muito obrigado, um abraço a todos aí de casa. Eu fico atrás de títulos de eleitor, regularizando a situação das pessoas. Obrigado, daqui a pouco eu volto, tem mais Em Comum aqui na Inova, emissora da Rede Calderaro de Comunicação. Até daqui a pouco. Está tudo muito bonito, né? Eu convido até o pessoal para venha prestigiar, porque está tudo muito lindo. É gratificante ver a nossa cidade assim tão bonita, tão iluminada. Manaus precisa, né, de um presente assim, né? Um presente muito bonito. Venham todos participar. A prefeitura está de parabéns com esse presente. É um momento muito bom, esse período natalino que vai chegando. Hoje eu trouxe minha família, minha esposa, minhas 2 filhas, para a gente compartilhar um evento muito grande, muito bonito, e que seja isso, né? Um início de Natal maravilhoso, que todos possam compartilhar do verdadeiro símbolo que é o Natal, que é o nascimento de Jesus. Se ensinamos respeito,
cultivamos igualdade. Se ensinamos amor, estimulamos compaixão. Se ensinamos com criatividade, promovemos transformação. Se ensinamos como se planta uma semente, semearemos o futuro do planeta. Pinóquio Centro Educacional e Colégio Marta Falcão. Ensinar é cuidar. Estou voltando com um programa em comum pela Inova, emissora da Rede de Caldeirado de Comunicação. E a gente não pode esquecer que hoje é sábado, dia de paletas, sorvetes, diversão na Glacial. Olha, cada sabor da Glacial que vale a pena. E você pode frequentar as lojas da Glacial. São várias unidades espalhadas pela cidade. Você, evidentemente, vai poder levar, além da sua família para se divertir, um picolé, um sorvete, uma delícia para casa. Não esqueça disso. Glacial. Números aqui no nosso vídeo e você vai amar os produtos da Glacial. Recebendo aqui a psicóloga Jaqueline Seben, a gente vai falar sobre os problemas relacionados à Covid. Por quê? Depois que a Covid entrou nas nossas vidas, vários problemas internos aconteceram. Saúde mental, saúde psicológica, tudo isso foi muito abalado, né, Jaqueline? Foi demais, a gente fica muito vulnerável, né? Sim. E não tem quem não esteja passando por esse processo, né? Então, Júlio, não tem como a gente hoje fugir de um assunto que tenha mexido tanto emocionalmente como fisiologicamente todas as pessoas, né? As pessoas que passaram pelo processo têm o receio, têm o medo, têm o constrangimento de ter vivido tudo que passaram, porque teve várias situações. Foram perdas, né, de Sim. familiares, foi o medo de perder Exatamente. sua mãe, pai, enfim. Isso, então assim... Filhos, enfim. Enfim, é o medo de quem teve as perdas, é o medo de quem correu o risco de ter quase Ter sido alvo da doença. Da própria doença, no caso de vir a falecer, né? De ter passado dias. Que tinha que trabalhar, tinha que ir para dentro do hospital, tinha que ir para a linha de frente da Covid. Exatamente. Tudo isso mexeu muito com a cabeça do ser humano. As próprias pessoas, né, dizem, os próximos estudos sinalizam muito que a nossa próxima pandemia será da angústia, né? Será voltado à ansiedade, porque nenhum de nós hoje pode dizer que nós estabelecemos o retorno de uma maneira tranquila e saudável, porque isso, se alguém disser, eu sinto muito, mas a gente vai estar se contradizendo, porque realmente ninguém hoje vivencia isso de maneira normal. Porque, Jaqueline, as famílias ficaram presas, né? Alguns Sim. tiveram que se afastar das suas famílias. Eu Filhos. conheço uma pessoa da área de saúde que teve que abandonar o filho com uns 10 dias de nascimento, com a esposa na casa de familiares, e ficar sozinho no apartamento porque tinha que ir para a linha de frente da Covid. E não podia expor nem a esposa, nem a criança com 10 dias de nascimento, né? Então, a pessoa ficou muito abalada psicologicamente em ver naquele quarto rosa do 28 de agosto aquelas luzes se apagando em cima das pessoas e as pessoas indo embora, e lembrar que você tem uma família em casa, né, te esperando, que você não pode chegar perto, só de acenar, e não pode chegar perto, não pode abraçar o filho que você tanto aguardou, a esposa que está de resguardo, assim, enfim. Tem que relegar esse trabalho que você teria com a sua família nesse momento do crescimento, dos primeiros dias da vida, para um parente, porque não pode chegar perto da sua família, né? É a própria fragilidade, né, Júlio, do receio da vida e da morte, né? Porque quando você vem de um processo que você está eminentemente comprometida, está com pessoas que possam vir e até você conseguir fazer parte desse contexto e se sentir inserida, que dentro do hospital você corre riscos, você tem todas as eminências
né, de ser um ser fragilizado, que você tem que estar ali porque é a tua vontade, é também o teu dever, mas ao mesmo tempo tu tem pessoas em casa que você também gostaria de estar, já é o primeiro sinal de uma ansiedade imensa, né, de divisão de valores entre o que eu deveria fazer, como eu deveria proceder, porque se a gente parar para pensar, quantas pessoas gostariam desse momento de abandonar tudo e se voltar para a sua família? Algumas né? famílias foram pressionadas, né? Pressionaram até esses profissionais que tinham que trabalhar, né? Os chefes de família, as chefes de família, porque não existe só o homem, né, com a cabeça. Tem a mulher também, Sim. que às vezes é a chefe de família. Uhum. Tinha que ir para a linha de frente, uma enfermeira, uma Sim. cobradora de ônibus, uma motorista, uma médica, uma pessoa que trabalha numa farmácia, enfim, laboratorista, enfim, no farmacêutico, segmento que elas atuam, né? Não era só o homem, era a mulher também. Eram várias idades ali, as pessoas tinham que sobreviver, inclusive financeiramente. Não é só a vida, né? Mas às vezes a pessoa tem que analisar isso. Eu preciso ir porque tem um aluguel a pagar. Sim, tem os comprometimentos, né, do próprio programa financeiro, né? Daquilo que a vida lhe tem como um programa a ser de uma maneira ou de outra administrado, é aluguel, alimentação, é medicação, é comprometimento com algumas pessoas familiares que ficaram dependentes, que precisam do seu auxílio. Então, são vários setores e de várias maneiras que acabam influenciando na tomada de atitude, né? Isso aumentou mais a depressão no mundo? Aumentou. Isso aumentou muito a depressão, inclusive eu acho que entre jovens, né? Porque Sim. Esse índice de depressão no mundo entre jovens tem crescido bastante. Bastante. Né? E de uma maneira muito sensível. Hoje em dia, a gente antes pedia e até ficava analisando o porquê dessa faixa etária também estar comprometida, né, com a ansiedade. E hoje a gente entende que os medos, os receios, eu tenho no caso pacientes que perderam a avó, a tia, primos, familiares muito próximos do convívio. A própria avó, que era vista como segunda mãe, que era enquanto a sua mãe trabalha, ele ficava lá, convivia com essa família e de repente perdeu a avó, daqui a pouco foi a tia, que também era uma pessoa próxima, e aí fica o sentimento do ninho vazio, né? Fica o sentimento da perda, de que as pessoas se tornam mais vulneráveis diante daquilo que elas estão passando e convivendo dentro das suas famílias, das famílias dos seus amigos, que elas veem que é muito semelhante a essa sensação daquilo que você fica sempre na expectativa do o que vai acontecer comigo, né? Foi com meu amigo, foi com a minha tia, foi com a minha avó e poderá ser eu, poderá ser meu pai, minha mãe, mesmo que as famílias não convivam, que o pai já tenha uma outra família e a mãe também já tenha no próprio relacionamento ter uma outra família estabelecida, tem a margem do receio, do medo. Eu acho que durante essa pandemia toda, o momento mais difícil que eu vi dessas divulgações na mídia foi a história de uma senhora de 68 anos, se não me engano, 69 anos, que perdeu 3 filhos em 2 meses. Sim. Aí ela dizia o seguinte: o meu aniversário de 70 anos eu vou festejar, porque era assim que meus filhos queriam que acontecesse. Eu não posso me revoltar contra o mundo, eu perdi os 3 filhos, mas eles queriam que eu fosse feliz. Sim. Então eu vou festejar meu aniversário de 70 anos, sim, porque eles não iam me admitir que eu estivesse infeliz nos meus 70 anos. Sim. Algo que eles esperavam muito e não conseguiram. É o ser humano, Júlio, usando dos seus mecanismos de defesa e se fortalecendo enquanto pessoa. Porque, como essa senhora mesmo que você acabou de dar como exemplo, ela seguiu o parâmetro de vida daquilo que ela tinha programado talvez alguns anos da vida dela. Fazendo restrições para juntar valores, para poder organizar uma festa. E uma mãe não está preparada para enterrar filho. Não. Nem um pai está preparado para enterrar filho. Nenhum dos dois. Aliás, eu acredito que de uma maneira muito própria, muito pessoal, nós nunca estamos preparados para enterrar ninguém. Não, a gente nunca imagina que um dia exatamente. O processo da perda, do luto,
é algo assim que acaba fazendo com que mexa com todos os nossos sentidos emocionais, com toda a nossa carga disponível, até onde estamos as nossas limitações, aquilo que a gente acredita que consiga, né, suportar. De dor, de sofrimento, de envolvimento, de ter que tomar determinadas atitudes, porque a gente sempre entende que quando existe uma perda, a gente tem que tomar determinadas atitudes para fazer com que essa família seja reestruturada, seja acolhida. De uma certa maneira, a gente tem que se preocupar em um todo, de como a gente fará o acolhimento para que essa pessoa ainda não sofra mais do que a própria perda dos seus familiares, né? A pessoa que perdeu, assim, registrou todas essas perdas, ela, evidentemente, com esse sentimento, assim, tão negativo, vamos dizer assim, acabou afetando outros membros da família, os seus próprios filhos, às vezes pequenos, né? Sim. Menores de idade que ficaram ali. O próprio isolamento, né? Porque a própria pessoa que está se sentindo isolada ou nesse condicionamento, como ela vai conviver, como ela vai até estar com seus filhos menores e simplesmente fazer que nada aconteceu. É um papel muito difícil, principalmente para a mãe que perdeu o marido e ficou com filhos pequenos de 4, 5, 6 anos, de crianças de 3, de 2 e pouco, que questionam: cadê meu pai? Você explicar que teu pai foi para o hospital e não voltou, que ele virou uma estrelinha no céu, é algo questionador. E ao mesmo tempo que você lida com a dor, que você tem que conviver com essa dor, de ter que saber que você não vai ter seu parceiro, seu companheiro de volta, você ainda tem que acalentar essas crianças que possivelmente se direcionam a você como a única esperança. Tipo, meu pai se foi, só sobrou você como referência. É a hora que o filho quer dividir a cama, dividir o quarto, é a hora que a mãe tem que retornar para os seus compromissos, para o comprometimento que ela tem da vida pessoal, da vida social, de cuidar de todo aquele processo de quando ela fica viúva ou quando ele fica viúvo, quando ele tem que ir atrás de aposentadoria, de documentação. É um processo doloroso porque você está vivendo a própria perda e aquilo que você tem que fazer automaticamente, doendo ou não, você tem que... E com serviços suspensos ainda, de atendimento aberto ao público, ainda é mais difícil reestruturar a vida com de uma maneira normal. Sim, né? Porque... vamos viver normalmente, a vida segue, mas não é bem assim. Não é bem assim, não. Às vezes você precisa de documentos, às vezes precisa de certidões, como você acabou de dizer, de órgãos, de locais onde você não consegue de forma imediata, que isso impede de você seguir fazendo o inventário que você precisa, às vezes regulamentando até uma situação de precisar entregar o atestado de óbito para regularizar a pensão do próprio marido, que às vezes você depende daquele valor para dar seguimento para sua vida. É uma questão, a gente pensar de uma forma geral e com amplitude, é dolorosa em qualquer sentido, né? Jaqueline, eu queria deixar aqui registrado para as pessoas que estão se sentindo assim, que elas não têm que ter vergonha de procurar um profissional da psicologia, uma pessoa para conversar, porque isso é um alento. Sim. Faz com que você se fortaleça para seguir em frente e dizer assim, eu estou ficando doido. Não é bem assim. Não é bem assim, não. As pessoas confundem muito. Às vezes, fulano ficou maluco depois que o marido morreu, depois da pandemia. Tudo é a pandemia. Eu já ouvi muita gente dizer, agora tudo é pandemia. A pessoa está assim meio perturbada. Eu conheço pessoas que estão extremamente abaladas pela pandemia. Pessoas que não foram vítimas da pandemia, mas ficaram abaladas pela pandemia. Não tira a tua máscara, não olha para o lado, não mais do que, fica tudo muito... Então a gente tem que sinalizar para que essa pessoa procure um profissional da psicologia, porque ela não está doente de loucura, não. Mexeu com o psicológico dela. Sim. E a gente tem que reestruturar nossas vidas para a Covid, que a gente não sabe se vai demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos para sempre. A gente não sabe o tempo que isso vai levar, né? Até as pessoas
conseguirem normalizar o seu estado emocional. E assim, que seja de uma forma muito oportuna, que a gente entenda que o profissional da área da psicologia, ele não está relacionado com a loucura de ninguém. Não, pelo contrário, a ele gente vai está ajudar você a encontrar um direcionamento. E não só de uma maneira única, né, na pandemia, mas dos seus no próximos, seu dia a dia, nos seus questionamentos, dos seus valores. A psicologia é muito ampla. Tem o lado cognitivo comportamental, tem o lado da psicologia organizacional na empresa. Quer dizer, você sempre precisa da psicologia para se reorganizar, para criar novos valores, para criar novos momentos, novos parâmetros de seguir sua vida de uma maneira tranquila, equilibrada, porque todos nós, quando nós estamos no nosso eixo emocional, quando nós estamos nos sentindo bem, fortalecidos, e quando a gente tem um profissional que estudou, que está apto a entender aquilo que você está passando e consegue fazer com que você veja até a vida por outros ângulos. Porque às vezes, quando a gente se questiona e quando a gente passa por determinada situação, a gente perde, né, uma linha de raciocínio. A solução está na nossa frente, mas a gente não está tão enxerga. atordoado que a gente não consegue Exatamente. resolver a questão. Né? Exatamente. Aí as pessoas têm que se matar, têm Sim. que matar os outros, aí vem o ciúme, vem... Isso, enfim. através das próprias fragilidades, né? Você já não está se sentindo bem, você não está no seu equilíbrio emocional normal, e aí toda e qualquer fragilidade, toda e qualquer situação que seja contrária àquilo que diz aos prazeres da vida é o que as pessoas procuram, né? Se sentindo entristecidas, se sentindo magoadas, procurando isolamento. Então, assim, o lado da psicologia, ela faz com que você retorne ao seu eixo emocional de uma maneira calma, tranquila, equilibrada, com um profissional dentro da área, te orientando, fazendo com que você entenda que todos os momentos que nós temos de fragilidade, de uma maneira ou de outra, eles também nos trazem momentos de crescimento. Porque ninguém quer, por questões de saúde, de perda, de situação financeira, qualquer que seja a fragilidade que o ser humano passa, sempre fica uma lição de vida positiva. Obrigado, Jaqueline. Isso praticamente, a nossa entrevista não foi nenhuma entrevista, foi uma mensagem altamente positiva para todos os nossos telespectadores, para que a gente consiga sair dessa turbulência que a vida nos trouxe de um momento para o outro o aparecimento dessa doença. Então a gente tem que se fortalecer. Até porque no próprio princípio, né, Julinho, as pessoas não tinham a noção de como seria. Foi um momento novo para a vida de todas as pessoas e em todos os locais do mundo, porque a gente não pode direcionar, porque foi aqui, foi no Brasil, foi na Europa, foi nos Estados Unidos. Claro que cada povo e cada população tem o seu olhar e tem diferente, mas que foi único e que mexeu com o emocional de todas as pessoas. Isso a gente pode generalizar que tem acontecido, sim. Obrigado. Eu já tomei as 2 doses da vacina e estimulo as pessoas a tomarem as 2 doses da vacina, porque a única solução que a gente tem neste momento é a vacina. Eu não estou obrigando ninguém a tomar, mas é uma sugestão que a gente dá, que a gente quer que o mundo melhore cada vez mais. Quem não tiver vontade de se vacinar, que assuma a sua própria responsabilidade. Até a semana que vem tem mais Programa em Comum.